Olá, olá, caro aluno, cara aluna. Vamos aqui à nossa primeira aula para entender a carta do cavaleiro, né? A gente vai ver sobre a perspectiva do amor, da sexualidade, e a gente vai analisar como ela se manifesta nos pensamentos, sentimentos, intenções, e nessa questão tão vibrante que é a parte sexual, beleza? Ah, a gente também vai diferenciar como essa energia ela é expressada quando a pessoa é solteira, né, ou quando a pessoa está em um relacionamento estável, porque existe essa diferença, tá? Muitas pessoas acabam errando leitura, acabam comendo bola porque interpretam errado e não sabem que o consulente muitas das vezes ele está flertando com alguém, né? E logo, se você está flertando com alguém, se você está interessado em alguém, isso não é relacionamento, tá certo? Então é importante fazer essa distinção para que você não se equivoque na sua leitura, beleza? Dito isso, a energia do cavaleiro é, antes de tudo, movimento, tá? Então, ele representa ação, representa impulso, então ele chega para agitar, de fato, a vida afetiva do seu consulente. E, veja, é uma carta que vai anunciar novidades, encontros, mensagens, acontecimentos, e tudo isso vai movimentar o coração do seu cliente. Porém, no entanto, aí que está a atenção. O cavaleiro ele não é fixo, então ele chega rápido, causa impacto, mas ele pode partir na mesma velocidade, tá? Então é isso que muitas vezes eu vejo cartomantes errarem. Eles veem o cavaleiro na jogada deles e falam: nossa, tá chegando alguém que vai mexer com você, vem para ficar. E aí que tá o sinal amarelo, porque o cavaleiro ele tem um foco, né? Ele tem uma direção, ele tem um destino. Então ele vem, fica com você e mete o pé e vai embora, entende? Então, por isso, essa carta é muito comum quando ela aparece em histórias ali intensas, mas passageiras, tá? Então são aquelas paixões que arrebatam pra caramba, mas que deixam a bagunça emocional depois na vida do consulente quando ela acaba. E agora vem a parte importante aqui desse aprendizado. A diferença de você ler para um solteiro, uma solteira, e a diferença de você ler para alguém que está em um relacionamento estável. Porque veja, quando a pessoa está solteiro ou solteira, o cavaleiro ele costuma anunciar novas experiências amorosas, geralmente, tá? Agora, a gente vai analisar como ler para esse consulente que é solteiro ou solteira, ou para esse consulente que está em um relacionamento estável, um namoro, um noivado, um casamento, porque, como eu disse, existem distinções, você tem que saber disso. Você não está lá para ser médium, para ser adivinho da vida do consulente, ele tem que te falar essas coisas, tá bem? Para que você possa direcioná-lo de uma forma objetiva, de uma forma coesa, e ele, enfim, não saia mais confuso do que entrou na sua jogada, tá bom? Dito isso, para quem é solteiro, o cavaleiro ele vai costumar falar sobre experiências amorosas, novas experiências amorosas. Ele pode apresentar alguém chegando, ele pode falar sobre uma pessoa que desperta desejo, química, tesão, excitação no consulente. Vai falar também de uma forte energia, né? Fala sobre virilidade, fala sobre magnetismo. Muitas das vezes é algo quase que irresistível ao consulente. A pessoa chega atropelando as emoções, assim, de uma forma muito visceral. Então, essa pessoa chega, transforma a vida do consulente por um momento, mas não dura. E esse é o que do cavaleiro. Nunca é algo que dura. Geralmente é fogo de palha. Então, novamente, pessoal, são paixões rápidas, intensas, cheias de tesão, cheias de libido, mas que perdem a força com o tempo, tá? E se a leitura mostra o cavaleiro, por exemplo, acompanhado, deixa eu puxar aqui no slide, aqui, o chicote, vai estar falando sobre só questão sexual. É sexo bom, sexo intenso, sexo ali muitas vezes até com uma certa dominação, muita virilidade, né? Mas não passa disso. Agora, quando aparece ali com estrela, criança, pássaros, buquê, trevo, geralmente vai indicar ali relações bacanas, leves, gostosas, mas que são passageiras, tá? Então não fala de compromisso ali, fala de tipo, a gente tá aqui mesmo, a gente tá se curtindo. Geralmente, pelo menos nos meus jogos, as energias estão apontando e apontam muito para isso, beleza? Mas em resumo, o cavaleiro ele mexe muito com a vida sentimental do consulente, ele chega fazendo isso, mas ele não garante essa estabilidade que alguns cartomantes eu já vi fazendo, tá? Então ele mostra o movimento, mas não mostra a permanência. E quando o consulente está num relacionamento estável? Está casado, está num namoro, num noivado, o que, que isso significa? Aqui, geralmente, no relacionamento, dentro de uma relação estável, onde os dois estão ali formalmente unidos, seguindo um caminho, fala de ação, fala de entusiasmo, fala de entrega. Então essa carta ela vai indicar que existe ali motivação, existe desejo de fazer a relação crescer, fala sobre vontade de investir nessa energia, no amor envolvido ali entre os dois. E geralmente vai representar que aquele parceiro ou parceira estão dispostos a colocar força, tempo, desejo, objetivo no relacionamento, tá? Para fazer com que as coisas deem certo. Então, pessoal, o cavaleiro, nesse contexto, fala sobre aquela faísca que reacende a paixão. Por outro lado, né, se essa leitura revela que essa energia está em falta, o recado aqui é muito claro. Tá? Tá faltando movimentação, tá faltando libido, tá faltando virilidade, tá faltando intensidade. Tá? Então, olha só como
essa carta ela pode apontar para algo intenso e na exceção dela, ela pode estar dando um alerta para o consulente. Então aqui pode estar falando que o relacionamento está passando por marasmo, então está precisando ali de iniciativa, de entusiasmo, de aventura. Tanto no dia a dia, né, a rotina pode estar uma porcaria do casal, quanto na vida sexual. Então aqui pode estar pedindo esse puxar aí de rédeas, né, para que as coisas se controlem, para que as coisas entrem no eixo novamente, quando o casal está desajustado. Então, pessoal, entendam, o cavaleiro é por natureza um arquétipo altamente sexual. Martele isso na sua cabeça, no campo amoroso, até que você não esqueça mais, tá? Porque, veja, ele está ligado ao desejo, à energia vital, ao prazer, ele está ligado à libido alta, novamente, à virilidade. Quando essa carta, deixa eu dar um outro exemplo aqui. Quando ela aparece em uma leitura, geralmente ela vai indicar que o campo sexual está pulsante da pessoa, tá? Seja como força de atração ali, de novas relações, seja como combustível dentro de um relacionamento. Eu acho que essa é uma palavra bem interessante para definir o cavaleiro. O cavaleiro é a energia combustível de qualquer relacionamento, né? Então, é aquilo que motiva, é aquilo que galga, é aquilo que faz com que a coisa ande, de alguma forma. Mas é importante também a pessoa entender, né, quando você estiver lendo, que o cavaleiro ele busca o prazer como expressão de vida. Então, ele quer sentir, ele quer experimentar, ele quer tocar você, né? E justamente por isso, quando o prazer deixa de existir, ele perde o interesse. Então, essa carta, ela ensina que o desejo em si, ele tem que ser nutrido, claro, né? Mas com propósito, ou a chama já era, ou a chama apaga. Então essa foi um pouco da dinâmica do cavaleiro que eu tinha para passar para vocês. E sempre lembre-se, não é apenas para o cavaleiro. Já vou deixar isso bem assim explícito nessa primeira aula. Você tem que saber em que dinâmica o teu consulente está se envolvendo com a pessoa que ela quer abrir com você nas cartas. Se é um flerte, se é um crush, se é um pretendente, ou se é um namorado, um noivo, um casado ou uma casada. Por quê? Existem leituras distintas para esses dois tipos de dinâmica. Você não pode ler o mesmo tipo de jogo para um casado ou para um solteiro. A carta vai falar diferente para um casado e para um solteiro. Então sempre lembre-se disso para que você não equivoque-se no seu jogo e o seu consulente saia de lá, sei lá, da sua letra falando que você é um fajuto, é um fanfarrão, é uma fraude, entendeu? Então sempre lembre-se disso. No mais, essa foi a primeira aula, espero que você tenha gostado. Vamos agora para a carta O Trevo.